Bom dia a todos. Antes de dar início propriamente a esse diálogo sobre o nosso ordenamento jurídico, a relação que ele tem com a água, como a água é por ele regulada, eu queria parabenizar os organizadores do evento. Esse tema é um tema muito relevante para o nosso presente, né? Vivemos uma era de escassez de água, de seca tremenda, e parabenizar principalmente a cidade de Piracicaba, seu prefeito, porque essa é uma iniciativa que, de fato, tem ficado num eixo de grandes metrópoles, e isso é importante que seja discutido em todo o país, principalmente nas cidades médias, nas cidades pequenas, porque, de novo, esse é um tema que nos interessa a todos. Antes de tratar especificamente sobre o tema jurídico, eu queria relembrar alguns fatos importantes sobre a água. A água, ela ocupa em torno de 70%, 71% da superfície terrestre. E essa imagem que a gente tem do globo terrestre, principalmente esse azul que a gente tem, tão bonito, né, nos dá uma imagem, uma ideia falsa de abundância desse recurso. Então, extraindo um pouco desse valor, dos 71%, preciso pontuar que apenas 2,5% de toda a água que existe na face da Terra, no nosso planeta, é doce. E, portanto, passível de ser consumida, passível de ser utilizada. E um número ainda muito menor, apenas 1,2% dessa água se encontra na superfície. Outros 30% são subterrâneos, e a grande parte ainda está em glaciares e na calota polar. Um outro dado bastante relevante sobre a água. O corpo humano é preponderantemente formado por esse elemento. Nós temos em torno de 55% a 78% de água em nosso corpo, isso dependendo de massa, de composição do corpo humano. E apenas uma perda muito pequena de todo esse volume, cerca de 15%, nos leva a perecer, a óbito. Então, daí a relevância extrema do tema. Eu acho que, depois do ar que respiramos, é o elemento mais importante que temos para manter a vida no nosso planeta. Falando um pouco, então, entrando diretamente no tema, na parte jurídica, eu gostaria de pontuar um pouquinho de como funciona o nosso ordenamento, o sistema jurídico brasileiro. Ele é um ordenamento que privilegia, que funciona em cima de uma teoria de hierarquia de normas. Nós temos como norma maior a Constituição, seguida por normas gerais, que podem ter várias denominações. Nós temos decretos antigos que têm essa característica de normas gerais definidoras de princípios que devem ser seguidos pelas legislações e pelas administrações. Na sequência, temos a legislação ordinária, que são normas mais diretivas e implementadoras desses princípios, até normas extremamente operacionais, que são as infralegais. Tratando um pouco de como a água é vista na nossa Constituição, na Constituição Federal, a Constituição Federal ela foi criada ainda sob uma perspectiva de abundância de recursos. A gente, no Brasil, tem, felizmente, uma grande abundância desse recurso. As bacias hidrográficas são enormes. E o nosso Constituinte, lá de 1988, ele criou um documento que dá muito pouca importância ao abastecimento e ao saneamento. A gente pode ver, são 6, principalmente os temas, os enfoques que são dados pela Constituição à água. O primeiro deles é com relação à propriedade. Então, ela distribui o que é propriedade do Estado, o que é propriedade da União, e, por exceção, o que fica com o setor privado e com os municípios. Depois, um outro grande enfoque é dado pela nossa Constituição, aproveitamento energético. O Brasil sempre foi um país de produção hidroelétrica, de base energética voltada à produção da hidroeletricidade, e esse recurso tem uma atenção especial na Constituição. Por incrível que pareça, por triste que seja,
a Constituição também vê a água como meio de incentivo regional e por atividades, principalmente atividades de agricultura familiar e do médio proprietário. Eu digo triste porque, infelizmente, isso deveria ser um recurso disponível a todos, obviamente com um consumo moderado, com um consumo racional, mas deveria estar disponível a todos. A gente sabe que regiões do Brasil sequer têm esse recurso para a própria sustentação da vida humana. Um outro enfoque que é dado de navegação, a água como meio de transporte, também bastante presente na Constituição, a atividade de cabotagem, principalmente. Agora, tem outros dois temas que são mais relevantes para o que a gente vem discutindo, para o tema deste encontro, deste evento, que são dois: a Política Nacional de Recursos Hídricos. Na verdade, a Constituição apenas pontua e delega à União a criação dessa política. E o segundo é uma delegação também, uma conferência de competência para o Sistema Único de Saúde fiscalizar a água como bebida, a água que nós consumimos. Tá? Falando um pouco agora das normas federais, nós temos aqui, além da Constituição, como eu havia dito anteriormente, o Brasil ele obedece uma hierarquia de normas, e nós temos as normas gerais voltadas a esse setor, voltadas à água. Das mais relevantes, nós temos duas a pontuar. Eu acho que vale a pena falar um pouquinho sobre elas. Nós temos um Código de Águas, é uma norma bastante antiga, um decreto de 1934, primeiro governo de Getúlio Vargas. Então, talvez seja a hora da gente rever isso aqui. O Brasil era outro, um Brasil rural, preponderantemente voltado à agricultura. Hoje o Brasil é um país muito mais urbano, com outros desafios. E nesse diploma legal, nesse código, os temas que são tratados são basicamente três, de trás para frente, de novo, a capacidade de geração de energia elétrica a partir desses recursos hídricos. Depois, o primeiro passo, na verdade, é o tratamento da água como propriedade, como meio de produção, e passa muito de leve sobre o acesso à água pelos cidadãos. Na verdade, o Código de Águas ele tem um único artigo que trata do abastecimento, do serviço público de abastecimento de água, e ele se limita a dizer que esse é um serviço que deve ser licitado, que deve ser submetido a uma concorrência para ser concedido a uma empresa ou uma autarquia. Já a Política Nacional de Recursos Hídricos é uma norma bem mais recente. Ela, como eu havia mencionado anteriormente, ela vem de uma conferência da Constituição, uma competência da União para legislar sobre recursos hídricos. Essa é uma norma de 1997, também não é uma norma recente, mas ela é uma norma bem mais moderna. Ela reconhece a água como recurso escasso e de extremo valor para a vida humana e para as pessoas. E ela estabelece uma série de órgãos que regulam, que, na verdade, visam a regular a outorga de água, como o ser humano pode utilizar, as pessoas podem utilizar, ter acesso, captar essa água e depois devolver efluentes para os corpos hídricos. Ela, na verdade, criou a Agência Nacional de Águas e institucionalizou iniciativas que, como o Dr. Rubens já havia mencionado, o antigo consórcio do PCJ, hoje tem, na verdade, uma característica jurídica um pouco mais forte, foi reconhecido, na verdade, o consórcio ele é anterior à institucionalização, e hoje ele é previsto legalmente, e tem também o âmbito dos comitês das bacias hidrográficas, que até o Dr. Gabriel preside. Aqui, passando rapidamente pela legislação ordinária, a gente tem a regulamentação da ANA e dessa relação da agência com órgãos delegatários, com os comitês, que são, infelizmente, não têm um caráter decisório, são mais opinativos. Normas infralegais, para a gente ter uma ideia, a definição legal, os parâmetros legais do que é uma água potável, do que é uma água que possa ser consumida pelo ser humano, ele é fixada por uma norma infralegal, é uma portaria do Ministério da Saúde. Essa portaria aqui, 2914,
e ela fixa, na verdade, os parâmetros bioquímicos do que é a água que pode ser entregue pelas companhias de água, pelas autarquias, nas torneiras e podem ser consumidas e são potáveis, são consideradas potáveis. Falando um pouquinho sobre normas estaduais, lembrando que o Brasil tem 3 grandes entes, são 3 níveis federativos, eu tenho a União, os estados e municípios. Todos eles têm sua Constituição, suas normas mais gerais, depois legislação ordinária, novamente implementando essas normas, e as normas infraconstitucionais, que são as operativas mesmo. Nos municípios, a Constituição chama-se Lei Orgânica, e eu só vou mencionar rapidamente aqui. Hoje, o tema, em leis orgânicas, o tema água é muito pouco tratado. A maioria dos grandes municípios, das grandes metrópoles, sequer mencionam o abastecimento. E aqui vem um elogio. Quando fui convidado para vir a Piracicaba fazer essa exposição, tive curiosidade de checar a lei orgânica do município e descobri que é uma das mais avançadas que a gente tem no país. Parabéns à cidade, é uma das poucas que coloca, que elege o abastecimento de água e o saneamento básico como um direito fundamental dos seus cidadãos, coisa que a nossa Constituição Federal não teve coragem de fazer, nem a nossa Constituição Estadual. Então, o município está de parabéns, ele na verdade, cria vários organismos e vários elementos de política urbana em sua lei orgânica, então é uma diretriz bastante moderna, bastante avançada no tema. Tratando um pouquinho agora do que, na verdade, eu vejo como prós e contras, como pontos positivos e negativos da relação que a gente tem no nosso ordenamento jurídico, essa regulação, o marco regulatório de água, e, na verdade, esse insumo que é tão importante para a gente. A Constituição, como havia mencionado, ela não trata tão bem desse elemento, principalmente do ponto de vista de abastecimento das pessoas, do saneamento básico. É incrível dizer, mas não existe um único artigo na Constituição que confira competência aos entes públicos para conceder o serviço público de abastecimento e de esgotamento sanitário. Então, recentemente, o Supremo Tribunal Federal decidiu que essa é uma competência dos municípios, numa ação que, na verdade, trata de um conflito interno no estado de Santa Catarina, mas essa é uma crítica que a gente precisa ter em mente. A nossa Constituição Federal não vê importância no serviço de abastecimento básico, na política de preservação desse recurso. Então, na verdade, como a Constituição não vê essa importância, a gente tem uma lacuna bastante grande no nosso ordenamento. O serviço de abastecimento de água, ele não tem um marco regulatório único, não tem normas gerais, essa é uma grande carência que nós temos. O Brasil a nossa legislação trata de captação de água dos corpos hídricos, trata do retorno de efluentes, as normas ambientais na mesma direção, mas não há um tratamento do serviço público de abastecimento de água. Então, um ponto que a gente deveria discutir, talvez pensar numa... Bom, como eu havia mencionado, outro ponto que eu vejo como bastante problemático na água é essa inter-relação, competência concorrente entre estados, municípios e a União para regular sobre a matéria. Essa é a iniciativa privada está acostumada a ver o transtorno que as dificuldades que a gente tem no Brasil para obter licenças ambientais, para empreendimentos, novos empreendimentos, e essa mesma dificuldade é vista na água. A gente tem, como todos os entes federativos têm competência para tratar sobre o tema, a gente tem uma demora muito grande nas decisões. Quem vem acompanhando aqui um pouco a renovação de outorga do sistema Cantareira sabe disso. As informações que a gente tem, que estão no requerimento da Sabesp para a renovação das outorgas de água, datam de 2012, faz 2 anos, dá um enfoque muito grande à prevenção de enchentes, e hoje a gente vê que o problema é um pouco diferente disso. Então, um relatório totalmente desatualizado, um tempo enorme de tramitação,
e talvez a gente deva pensar em agências que congreguem elementos de todos esses entes federativos e que sejam mais rápidas, para que a gente consiga fazer com que esse recurso tão importante para a gente seja muito mais bem tratado, seja mais rapidamente direcionado para a iniciativa. Alguns pontos positivos, aqui vale destacar, de novo, a liderança dos municípios no tema, como a competência, essa discussão entre a competência do Estado para regular os serviços de água e o município acabou ficando com o município. Na verdade, muito por mérito dos municípios que têm levantado essa bandeira e trabalhado, né, na lacuna que o Estado deixa. Na verdade, o Estado tratou do início de abastecimento de água e esgotamento sanitário nas grandes metrópoles, nos grandes centros, nas capitais, e esqueceu os municípios do interior. Isso aconteceu não só em São Paulo, aconteceu em todos os estados da federação. O sistema foi criado a partir das capitais e os municípios do interior ficaram sem tratamento. Daí a liderança dos municípios, eles terem tomado as rédeas do seu próprio destino. Muitos criaram, como Piracicaba, uma autarquia que cuida do seu serviço de água. Essa é uma grande, na verdade, a maioria dos municípios do interior de São Paulo, que não são atendidos pela Sabesp, também adotam a mesma estrutura jurídica, uma autarquia municipal que cuida do assunto, e vem fazendo um ótimo trabalho. Outro ponto importante sobre a relação do ordenamento com a água, aqui eu vejo como um ponto positivo, é a ausência de regulação no reuso. Eu acho que se a gente tivesse uma regulação como a gente tem, tão esparsa, tão fragmentada como a gente tem no serviço público de abastecimento de água, se a gente tivesse a mesma situação no reuso, a gente não teria visto empreendimentos tão importantes como a gente tem visto serem erguidos, principalmente de água, de aproveitamento de reuso para fins industriais. Bom, eram basicamente esses os principais pontos que eu queria levantar para um diálogo aqui nesse evento, e fico aí à disposição. Obrigado.